Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos ensinamentos sobre sabedoria e riqueza, que vem de uma figura quase lendária, né? O rei Salomão. Exato. E a nossa base aqui é o conteúdo de um audiolivro, Segredos de Salomão. Ele tenta destilar essas lições, principalmente do livro de Provérbios da Bíblia, que são associadas a ele. Aham. O objetivo aqui, então, é tentar desvendar os pilares que essa fonte aponta para a gente alcançar a prosperidade. Mas não só dinheiro, né? Não, de jeito nenhum. É uma prosperidade mais ampla. Isso, em todas as áreas da vida. E tudo baseado em sabedoria, em certas qualidades de caráter. E um ponto importante que a fonte levanta é que não são segredos no sentido de algo escondido, né? Ah, bem lembrado. São mais como verdades antigas, atemporais, que a gente precisa redescobrir e viver. Entendi. Bom, para começar, quem foi exatamente Salomão? Uma figura histórica, certo? Sim, do século X a.C., foi o terceiro rei de Israel, filho do rei Davi. E a fama dele? Principalmente pela sabedoria, né? Uma sabedoria imensa e também pela riqueza. Dizem que superava todos os outros reis da época. E o reinado foi longo? Foi, sim, marcado por paz, por prosperidade, cerca de 40 anos, segundo algumas cronologias. Interessante. E a premissa central do audiolivro é justamente essa, que estudar Salomão é, assim, fundamental para entender o sucesso. Ah, tipo aquela ideia de modelar quem já chegou lá. Exatamente. A fonte até cita autores como o Terrar Wecker, que fala sobre imitar a mentalidade dos ricos, dos bem-sucedidos. Certo. E o ponto-chave é que a riqueza de Salomão, segundo o audiolivro, não era só material. Era holística. Holística, como assim? É, tipo, completa. Espiritual, emocional, física, familiar. Sabe? Um bem-estar em todas as áreas. Entendi. Prosperidade de verdade. Isso. E a própria fonte admite, olha, essas ideias não são totalmente novas. São princípios universais que a gente encontra em vários lugares, várias épocas. Por isso continuam relevantes hoje. Exato. O audiolivro se apresenta mais como um manual de reflexão sobre essas verdades que atravessam o tempo. Legal. E qual seria o alicerce disso tudo, segundo eles? A sabedoria. A sabedoria, sem dúvida. A famosa sabedoria de Salomão. Dizem que gente vinha de longe para ouvir ele, né? Trocavam até ouro pelos conselhos. Pois é. A fonte até recupera uma provocação do George Clason, autor do Homem Mais Rico da Babilônia. Qual? Ele perguntava: o que as pessoas escolheriam, um saco de ouro ou uma tábua com inscrições de sabedoria? Imagino a resposta da maioria. Pois é. A maioria pegaria o ouro e provavelmente o perderia logo. Ignoraria a sabedoria. Faz pensar. E qual a conexão exata entre sabedoria e riqueza que eles traçam? É central. O argumento é que Salomão via a sabedoria não só como algo valioso por si só, mas como o caminho natural para a prosperidade. Quer dizer, não é que só os sábios fiquem ricos. Não, não. É possível ser rico sem ser sábio, claro. Mas para quem busca a sabedoria de verdade, com sinceridade, a riqueza seria uma consequência, quase que inevitável. Uma consequência lógica. Isso. Como diz o Steven Scott, que é citado lá, o sucesso duradouro é fruto dessa sabedoria. E o grande livro dessa sabedoria toda... Provérbios. Exato. O John Maxwell, também citado, chama o livro de Provérbios quase de um tratado prático para uma vida bem-sucedida. Tem até aquele verso-chave, né? Anda com os sábios e será sábio. Sugerindo que se aprende, se absorve... Sim, e se pratica junto com outros. Ok, então vamos mergulhar nesses segredos. O primeiro, pelo que vi, é mais um alerta, né? É, exatamente. O perigo da obsessão pela riqueza. O audiolivro chama de o impedilho da riqueza. Impedilho. E o problema seria a pressa, a ansiedade para ficar rico logo. Isso. Citam provérbios que dizem que as riquezas podem criar asas, sabe? Desaparecer rápido. Voar embora. Pois é. A sugestão é focar no caminho, na sabedoria, no caráter e não só no destino final, que seria o dinheiro. Parece meio paradoxal, né? É um paradoxo interessante. Quanto mais a pessoa corre desesperadamente atrás de algo, mais difícil parece alcançar. A fonte menciona Sêneca, O filósofo. ele mesmo.
sugerindo que um certo desapego ou um foco maior no processo em si pode, ironicamente, até atrair a prosperidade. A ambição sem controle acaba adiando a felicidade. Porque a felicidade deveria estar no agora, na gratidão pelo que já se tem. Exato. E essa pressa, muitas vezes ligada à ganância, é apontada lá em Provérbios como um caminho para a frustração, até para a pobreza mesmo. Outros autores também falam disso, né? Sim, da Harvey Aker e Jim Rohn chamam a impaciência e a ganância de assassinos do sucesso. A riqueza por fora, sem uma base boa por dentro, é vista como ilusão. Porque o dinheiro só amplifica o que a pessoa já é. Isso, é uma ferramenta, não pode ser o mestre. Então, no lugar da pressa, a fonte coloca o quê? A fidelidade. Exatamente. Ser constante, confiável. Tem um provérbio citado, Provérbios 28:20, que diz que o fiel vai ter bênçãos, mas quem tem pressa para enriquecer não vai ficar sem consequências. Ou seja, não tem atalho mágico. Não tem. Maxwell reforça isso. Sucesso de verdade, duradouro, não vem por atalhos. E isso liga com a ideia de construir aos poucos versus enriquecer rápido. Perfeitamente. Provérbios 13:11 fala disso. Riqueza apressada diminui, mas a que se junta aos poucos, essa aumenta. O exemplo clássico aí é o pessoal que ganha na loteria e perde tudo, né? Exato. Ilustra bem. A fonte lembra do princípio do George Clason, guardar sempre uma parte. O famoso pague-se primeiro. É um método de construção sólida. E tomar cuidado com promessas fáceis. Muito cuidado. Provérbios 19:2 alerta. Entusiasmo sem conhecimento é perigoso. Não cair nessa de dinheiro fácil. Ok. Se a pressa é um problema, qual seria a base firme para construir o sucesso? Isso leva ao segundo segredo, certo? Isso mesmo. A justiça como base firme do sucesso. A ideia é que a prosperidade de Salomão veio da justiça, não de corrupção. Exatamente. A fonte defende que o caráter justo foi o alicerce. Citam Maxwell de novo. A habilidade pode levar a pessoa ao topo, mas é o caráter que a mantém lá. Faz todo sentido. E a justiça é vista como pilar da estabilidade. Tem provérbios que associam diretamente a prática da justiça com a firmeza de um reino, com a prosperidade de uma nação. E a injustiça? Leva à ruína. A fonte até cria uma fórmula, meio que para resumir. Prosperidade mais injustiça é igual à ruína. Forte. Provérbios 14:34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é a pobreza dos povos. A mudança de mentalidade, como o Jim Rohn diria, é focar em ser justo pelo valor da justiça em si. Não só pela recompensa. Isso. E confiar só nas riquezas é instável. Provérbios 11:28 diz que os justos florescem, como plantas com raízes fortes. A justiça é a raiz. Então, a integridade é chave. Tem outro provérbio que diz que o justo nunca será abalado, né? Provérbios 10:30. A ênfase é em ser uma pessoa de valor. A honestidade conta, mesmo quando ninguém está vendo. E quais seriam os resultados dessa justiça segundo a fonte? Olha, falam em riqueza e felicidade na casa do justo, contentamento, bênçãos. A ideia é que a gente atrai o que a gente é. Interessante. E mais, a justiça traria continuidade. Tem um provérbio, o 13:22, que sugere que a herança do bom fica, mas a fortuna do pecador, de alguma forma, acaba indo nas mãos do justo. É como se o caráter justo alinhasse a pessoa com um fluxo positivo. Exato. Para mudar os frutos, os resultados, tem que cuidar das raízes, que é o caráter. Bom, se a justiça é a base, o oposto dela, a injustiça, seria a causa do fracasso. É o segredo 3. Evitar a injustiça. Isso. A mensagem é clara. Os fins não justificam meios errados. Mesmo um projeto nobre pode ruir se a liderança for imoral, como diz o Maxwell. E tem aquela imagem forte de Provérbios, né? Do campo que produz muito, Isso. mas se perde por falta de justiça. Provérbios 13:23. É como um saco furado.
A injustiça cria vazamentos, desperdícios. Entendi. E oprimir os outros. Também leva à pobreza, segundo Provérbios 22:16. Seja oprimir o pobre ou favorecer indevidamente o rico, gera um ciclo vicioso. A ideia é sair desse ciclo, não retribuir o mal como mal. E falam de um efeito bumerangue. Sim, a opressão volta para o opressor. E ajudar os outros, no fim, beneficia a própria pessoa. O que se planta, se colhe. Ganhos ilícitos não adiantam no longo prazo. É a honradez que protege. Riqueza com mentira é ilusão. Ilusão passageira que leva à ruína, diz Provérbios 21:6. O foco tem que ser em vencer as próprias tentações de agir de forma injusta. Compreendido. Vamos para o segredo 4. Sabedoria como chave mestra para a glória. A ideia é que a sabedoria resolve tudo? É a ferramenta universal para resolver problemas. O verdadeiro problema, como diria o T. Harv Eker, não é o tamanho do desafio. Exato. A gente precisa ser maior que os nossos problemas. E a sabedoria nos equipa para isso. E quais as vantagens de ter essa sabedoria segundo Provérbios? Ah, são muitas. Longa vida, riquezas, honra, caminhos agradáveis, seguros. É vista como algo de valor incalculável. Mais valiosa que ouro, que joias. E como a gente encontra essa sabedoria? Amando e buscando, com vontade, com afinco. Provérbios 8 fala disso. E a fonte reforça, com Maxwell, que ela é acessível para quem busca de verdade. Não é algo só para alguns iluminados. Não. E ela oferece tesouros duradouros e anda junto com a justiça. É um pacote completo, digamos assim. E ela não é só conhecimento parado, né? Ela age. Exatamente. Provérbios 8:14 diz que ela dá conselho, dá força, dá sucesso. Ela está ligada à força, à experiência que aumenta o poder. E também à importância de ter bons conselheiros. A vitória depende de muitos conselheiros. Isso, Provérbios 24. Agir com sabedoria leva ao sucesso. Confiar só em si mesmo, na própria opinião, é tolice. É preciso duvidar das próprias certezas, né? Como Eker sugere. Tem aquela imagem da construção também. Sabedoria para construir, inteligência para firmar os alicerces e o conhecimento ou experiência refletida para encher a casa de coisas boas. A reflexão transforma a experiência em sabedoria. Perfeito. E o sábio acumula tesouros, o tolo gasta tudo que tem. A mensagem central é: busque a sabedoria primeiro, e o resto vem junto. A sabedoria é a coroa, digamos assim. Isso. E a insensatez só leva à estupidez. Mas para buscar sabedoria, tem que ter humildade para aprender, né? Fundamental. Rejeitar a correção leva à pobreza. Aceitar a repreensão traz honra. Provérbios 13:18. Tem que ser um eterno aprendiz. Aprender traz bem-estar, entender traz felicidade. Provérbios 19:8. Mas não adianta só saber, né? Tem que aplicar. Transforma sabedoria em ação, em trabalho, como diria o Jim Rohn. E isso conecta bem com o segredo 5, autocontrole. Porque sem ele, a gente põe tudo a perder. Exatamente. Aquela frase famosa atribuída a Salomão: dominar a si mesmo vale mais que conquistar uma cidade inteira. O maior desafio é interno. Autodomínio. Isso. Cuidar do que a gente fala protege. Falar demais expõe à ruína. O trabalho diligente dá resultado, mas ficar só na conversa mole leva à pobreza. Energia na ação, não na falação. O lema seria: falar pouco, fazer muito. E a falta de autocontrole é comparada a uma cidade sem muros, totalmente vulnerável. O domínio próprio, inclusive o emocional, é a nossa defesa. Ok. Se o autocontrole protege, o que impulsiona? O segredo 6. Diligência. O caminho para a abundância. Isso. A fonte junta vários autores aqui, Clesion, Eker, Rohn, todos concordando. Ação, disciplina, diligência são a ponte entre o querer e o ter. Não dá para ficar parado. Mãos ociosas trazem pobreza. Mãos diligentes trazem riqueza. Provérbios 10.4. Bem direto. Muito direto. E tem que agir na hora certa. Cuidar da própria terra, que é o trabalho, dá comida farta.
Correr atrás de coisa inútil é falta de juízo. Focar no que importa. Exato. E fazer o que é difícil torna a vida mais fácil depois, como diz Ecker. Esforço gera abundância, viver de ilusões gera miséria. O sacrifício vem antes do sucesso. Aquele que cuida da figueira come o fruto dela. Responsabilidade no trabalho traz resultado. Isso. E quem dorme demais, na inércia, empobrece. Quem fica ativo, acordado, tem pão de sobra. É o chamado para sair da zona de conforto. O preguiçoso só deseja, mas não consegue. O diligente alcança. A atitude faz toda a diferença. Tem que ter objetivo, agir, tomar iniciativa. O diligente conquista, lidera. O preguiçoso acaba sendo dominado, servindo. Assumir as rédeas. E a excelência no trabalho pode levar a posições importantes. O foco no trabalho consistente, porque as riquezas em si não duram para sempre. O que dura é a capacidade de gerar valor. Naturalmente, o oposto disso é a preguiça, que é o segredo 7. Evitar a preguiça, a armadilha da miséria. Exato. Muitas vezes o medo de errar paralisa, né? Mas a fonte lembra que aprender envolve errar. A persistência é vital. Thomas Edison e a lâmpada. Exato. E a preguiça, segundo Provérbios, leva a um sono profundo e a fome. É descrita como a chave da pobreza. Tem que vencer a inércia inicial. Como tomar um banho frio. Boa analogia. O preguiçoso não age no tempo certo. Aí, na hora da colheita, não encontra nada. Os desejos do preguiçoso o matam, porque ele se recusa a trabalhar. A preguiça ilude, mas impede a ação. E tem aquele retrato do campo do preguiçoso. Desolador, né? Abandonado, cheio de mato, muro caído. O resultado, pobreza, necessidade. A preguiça tira até a sensibilidade para os problemas. E a recomendação é olhar para a formiga. Sim, trabalhadora, previdente, persistente. Um exemplo da natureza. Seguindo, temos o segredo 8. Generosidade, a semente do crescimento. Esse é interessante porque desafia a lógica comum, né? Totalmente. Provérbios 11.24. Quem dá com generosidade enriquece. Quem retém demais, empobrece. Dar é como semear. É uma mentalidade de abundância, não de escassez. O generoso prospera. Quem abençoa, será abençoado. É um ciclo virtuoso. A fonte sugere começar a ser generoso com o que se tem, tempo, atenção, recursos. E dar aos pobres é visto como fonte de bênção. O propósito da riqueza seria poder ajudar. E o contrário. Quem não ajuda. Quem dá ao pobre não terá falta, mas quem fecha os olhos para a necessidade deles atrai dificuldades. A ajuda beneficia quem dá, independente de como é usada ou se há gratidão. A generosidade protege e alinha com o fluxo da riqueza. Exato. Até aquela riqueza acumulada com juros abusivos, com injustiça, Provérbios diz que ela acaba indo para quem ajuda os pobres. A ideia é agregar valor aos outros. Muito bom. Agora o segredo 9. Evitar vícios, os inimigos da fortuna. O alerta sobre prazeres momentâneos que levam à ruína. É a armadilha clássica, né? Aquele caminho que parece bom no início, mas o fim é desastroso. Escolher o bem duradouro em vez da gratificação imediata. A ratoeira e o queijo? Perfeito. Entregar-se a certos prazeres. A fonte usa amar vinho e perfumes como símbolo de vícios leva à pobreza. Vícios consomem tempo, saúde e dinheiro. E a sugestão é evitar gatilhos como ócio e solidão. Sim, e agir com integridade. Amar a sabedoria traz alegria. Buscar prazeres ilícitos desperdiça a fortuna. É a decisão racional que tem que prevalecer sobre a emoção do momento. Dizer não para si mesmo, às vezes. Exatamente. E afastar-se de tentações prejudiciais, Provérbios 5 usa o exemplo da mulher leviana, evita entregar a força, os anos, os bens a outros. O princípio vale para qualquer vício ou caminho destrutivo. Ter visão de longo prazo. E ouvir conselhos, né? Ignorar avisos leva à desgraça. Ser ensinável, ouvir quem se importa é crucial. A sabedoria entra pelos ouvidos. Chegando na reta final, segredo 10. Humildade, o guia para a grandeza. A base de tudo.
é a base. A ideia de se fazer pequeno para se tornar grande. É um efeito de impulsão, sabe? Humildade precede a honra. E leva à glória. O orgulho vem antes da queda. É um processo. Semeia-se humildade, colhe-se honra. Perder a humildade é perder a glória. E para aprender com os outros, tem que ter humildade. Reconhecer que não sabe tudo. E os frutos da humildade: prosperidade, estima, vida longa, segundo Provérbios 22.4. Mas tem um alerta importante. Qual? Não se achar humilde, Hum, porque aí já é orgulho disfarçado. É preciso manter-se aberto, vazio, para receber mais, sempre aprendendo. Interessante. E o oposto disso é o grande inimigo interno. Segredo 11. Evitar o orgulho, o porquê da queda. O maior inimigo. Ilude para destruir. Provérbios 16:18 é claro. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. É um guia direto para o precipício. Quanto maior o orgulho, maior a queda. Jorgoriace atrai a rumina. É melhor se humilhar do que ser humilhado pelas circunstâncias depois. O orgulho leva à humilhação e aquele ciclo perigoso. Humildade leva ao sucesso, que pode levar à arrogância, que leva ao fracasso. O momento do sucesso é o mais perigoso para o orgulho. É preciso vigilância, rejeitar bajulação. E no fim, o orgulho prejudica o próprio orgulhoso. Sim, é autodestrutivo. A sabedoria e a humildade andam juntas, são opostas ao orgulho. E por último, o segredo 12. Deus como fonte de tudo. A fonte diz que a origem de tudo em Salomão veio daí. Exatamente. A raiz da sabedoria, da riqueza, da glória dele teria vindo de um pedido direto a Deus, lá no início do reinado. Deus é apresentado como a fonte última de tudo, E a queda dele na velhice. atribuída justamente ao afastamento dessa fonte. A conexão seria vital. As palavras finais dele em Eclesiastes reforçam isso. Teme a Deus, porque este é o dever de todo homem. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10.22. A prosperidade vista como dádiva divina. E temer a Deus nesse contexto não é só medo. Respeito, reverência, obediência. Isso. E isso traria riqueza, honra e vida. É reconhecer a fonte de tudo, até dos bens materiais. Honrar a Deus com os bens traria abundância. A ideia é colocar essa conexão em primeiro lugar. Confiar em Deus traz prosperidade. A ambição egoísta traz conflitos. Exato. E a fonte diferenciava bem a riqueza interior, paz, felicidade, da exterior, bens. E prioriza a primeira. Vários provérbios são citados mostrando que justiça, bom nome, amor, humildade valem mais que ouro. A parábola do rico insensato ilustra isso. Sim, e o princípio de buscar primeiro o reino de Deus. A oração de Agur, pedindo nem pobreza nem riqueza, mas o necessário, mostra esse equilíbrio. Deus como o maior parceiro. Uau! É bastante coisa. Sim, e fazendo uma síntese rápida, esses 12 segredos estão todos interligados, né? Focam muito no caráter, justiça, humildade, diligência, generosidade, autocontrole. Guiados pela sabedoria. Exato. E, na visão da fonte, tudo ancorado na conexão com Deus e, ao mesmo tempo, alertando contra as armadilhas: pressa, injustiça, preguiça, vícios, orgulho. A mensagem final é que a prosperidade de verdade é integral. Envolve a vida toda, e o sucesso duradouro vem da aplicação desses princípios universais. Exige escolha consciente e esforço contínuo. Não é mágica, é construção. E a importância de escolher bem as companhias nesse processo. Também, anda com os sábios e será sábio. Faz parte da jornada. Uma visão bem completa e sem dúvida desafiadora. Fica claro que, para essa fonte, os segredos de Salomão são menos uma fórmula mágica e mais um mapa para a gente refletir, né? Um convite.
Isso, um convite a refletir sobre como construir uma vida com significado, com prosperidade real, olhando para dentro, agindo com consistência, baseado em princípios que parecem resistir ao tempo. Exatamente. E para nossa reflexão final, então, fica a pergunta: se esses princípios são mesmo universais, qual deles seja um caminho positivo para a gente cultivar, como a diligência, a generosidade, ou talvez uma armadilha para evitar, como o orgulho, a pressa? Qual deles ecoa mais forte na nossa vida agora? Boa pergunta. E pensando nisso, que pequena ação talvez essa reflexão poderia inspirar a gente a tomar? Fica aí a provocação para pensarmos.